Shalom, shalom, povo lindo de Deus. Vocês já se atentaram nos detalhes que existe na parábola das 10 virgens? A gente sabe que Jesus ensinava por parábolas para que as pessoas que estivessem ouvindo pudessem entender aquilo que ele estava falando com coisas que na cotidiana, com exemplos cotidianos que ele usava ali no dia a dia deles, mas também para aguçar o interesse para que a gente possa mergulhar nos mistérios e também nos detalhes daquilo que ele está ensinando. Alguns discípulos, muitas das vezes, quando entrava no secreto com o Senhor, quando estava sozinho com Ele, na intimidade, eles pediam: Mestre, nos ensina o que o Senhor quis dizer naquela parábola. Então, eu quero com vocês aqui mergulhar em alguns detalhes que me chamaram muita atenção dessa parábola que se encontra em Mateus 25. Todos nós conhecemos, né, a parábola das 10 virgens. São 5 prudentes e são 5 nécias. E começa assim no 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Em outras traduções vai dizer: naquele dia o reino dos céus será como 10 virgens. Então, que dia é esse? Já começa a chamar a atenção. Que dia é esse? No dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O que essas 10 virgens representam? As 5 prudentes representam aquelas que estão dentro da igreja, que fazem a vontade do Senhor e que buscam um profundo relacionamento com Ele. As 5 nécias representam aquelas pessoas que estão dentro da casa do Senhor, que fazem a obra de Deus, estão nos cultos, estão nas escolas dominicais, elas frequentam os congressos, mas elas não têm profundidade no relacionamento com o Senhor. Quando elas voltam para casa, elas vivem nos entretenimentos, elas não priorizam, o tempo de buscar o Senhor no secreto, elas vivem na correria do dia a dia, nunca tem tempo para nada, não vivem por prioridades, vivem por urgências, e a vida delas é em torno delas mesmas. Agora as prudentes não, as prudentes são aquelas que quando estão em casa, elas levantam um altar de adoração ao Senhor, elas entram no secreto com o Senhor, elas têm uma vida organizada de busca intencional com o Espírito Santo de Deus, elas têm um tempo de priorizar aquilo que é importante. Então elas não vivem pelas urgências, mas elas vivem pelas coisas que são importantes, como buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então a gente sabe que 10 virgens se levantam para se encontrar com o noivo e 5 levam suas lâmpadas, vasilha e azeite. E as nécias levam somente as suas lâmpadas. Aqui já me chama a atenção, porque elas vão se encontrar com o noivo e elas levam a lâmpada. O que representa, a lâmpada na Bíblia? Representa a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então já me chama a atenção que elas precisam levar luz, precisam levar lâmpada. Então eu logo percebo que o Senhor ele vai voltar em dias de muitas trevas, de muita escuridão. Irmãos, a gente tem que parar de acreditar de que as coisas vão melhorar no mundo, no governo. Elas não vão melhorar, porque é bíblico isso. Jesus vai voltar, aqui diz, de madrugada, em trevas, escuridão, mas nós somos a luz do mundo, aleluia. E as 10 virgens levaram a sua lâmpada, ou seja, elas têm a palavra de Deus, elas têm acesso à palavra de Deus e elas estão levando com elas a palavra de Deus. Mas 5 prudentes ainda levam suas vasilhas com azeite.
O azeite representa, na palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus. Então nós percebemos que as 5 prudentes, elas tinham um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Elas não tinham somente aquele conhecimento básico da Bíblia, mas elas se aprofundavam e viviam a palavra de Deus, porque existe diferença entre eu conhecer a palavra de Deus e eu viver a palavra de Deus. As prudentes, elas além de conhecerem a palavra de Deus e terem a palavra de Deus, elas também se aprofundavam no relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Então, elas levam as lâmpadas e levam suas vasilhas cheias de azeite. As nécias, elas tinham a palavra, mas não tinham a comunhão com o Espírito Santo de Deus. E o noivo demora, e elas cochilam e acabam adormecendo. As 10 cochilam e dormem. Nós podemos descansar no Senhor, nós devemos descansar no Senhor, mas nós devemos estar preparadas. E aí, à meia-noite, ouve-se um grito. Outro detalhe que me chama a atenção: meia-noite. Meia-noite fala da viração do dia. Para nós que estamos aqui, né? A viração do dia realmente é meia-noite. Encerra um dia e começa outro. Mas em Israel não. A viração do dia em Israel se dá às 18 horas. Então meia-noite para eles já é madrugada. Então pela madrugada elas ouvem um grito que diz: eis o noivo, sai ao seu encontro. E aí a gente percebe que então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. Então aqui a gente percebe que pela madrugada elas ouvem um grito, e as prudentes, elas acordam com disposição, elas têm intimidade para buscar o Senhor pelas madrugadas. Elas não buscam o Senhor só durante o dia. A palavra de Deus diz: aqueles que me buscam pelas madrugadas me encontrarão. O Senhor ama que a gente busque Ele pelas madrugadas. Então, aqui a gente pode ver que não importa a hora, elas têm comunhão com o Espírito Santo de Deus, elas têm relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E o relacionamento, a intimidade que Deus tem conosco é única e é exclusiva, não é mais para ninguém. A forma com que Deus nos fez é única. Ele pegou simplesmente e jogou fora. O nosso DNA, ninguém mais no mundo tem igual. Nós somos exclusivos, e o relacionamento de Deus contigo, a intimidade que Deus tem contigo é única e é exclusiva. Nunca vai ser igual a de outra pessoa. O que você carrega em Deus é só seu. O que Deus confiou para você fazer, só você pode fazer, porque você é único e é exclusivo. E as prudentes entendiam isso, e elas não quiseram dividir a intimidade delas. É como nós, mulheres casadas, nós não queremos dividir nosso marido com ninguém. Nossos esposos não querem dividir a gente com outro homem. O Senhor também não divide a glória dele com ninguém. O Senhor também não divide o relacionamento dele com a gente com mais ninguém. É único e é exclusivo. Então, cuidado, irmãos. Cuidado com aquelas pessoas que o tempo todo, quando passa algum aperto, pedem: ora por mim, jejua por mim, mas não se posicionam nunca em Jesus Cristo. Elas querem as bênçãos, mas não querem um relacionamento profundo com o abençoador. Foge dessas pessoas. Quando alguém chega para nos pedir ajuda, o nosso posicionamento deve ser inspirar, aconselhar, incentivar essa pessoa a ter um relacionamento profundo com o Senhor e não fazer de nós bengalas. Então, as prudentes falaram: não, nós não vamos dividir o nosso azeite, porque senão vai faltar para nós e para vocês, então vai comprar. Só que o relacionamento não se compra.
não se compra. Um relacionamento, ele tem que ser conquistado dia após dia. Um relacionamento, uma intimidade com o Senhor não é algo que eu tenho em um culto, não é algo que eu vou ter somente em um congresso, somente nas reuniões de células. A intimidade com o Senhor é no meu secreto com Ele. É todos os dias, 24 horas por dia. E aí as prudentes, elas, chegam até o noivo, elas entram com eles para bodas e a porta se fecha. Mais tarde chegaram as virgens nécias, chamando Senhor, Senhor. Percebe que na minha versão aqui e em outras versões que eu procurei mais em uma versão, tá Senhor com letra maiúscula o primeiro e o segundo com letra minúscula, ou seja, Senhor com letra maiúscula é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Kyrios. Mas Senhor, com letra minúscula, é um pronome de tratamento que a gente usa. Então, logo a gente percebe que elas não tinham a reverência mesmo de saber e de reconhecer quem é o Senhor Jesus. E elas pedem, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. E aí fica esse alerta para as nossas vidas. E um detalhe que eu quero deixar aqui é que nós precisamos nos assemelhar às virgens prudentes, aquelas que têm uma vida organizada de oração, de devocional, de intimidade com o Senhor, aquelas que priorizam os mandamentos de Deus, que não negociam os princípios de Deus, aquelas que não vivem pelas urgências da vida, porque elas primeiro priorizam e organizam a vida delas. Elas têm uma rotina organizada. Então, nada surpreende ela. Quando os problemas chegam, as urgências chegam, elas estão firmadas em Cristo Jesus, sabendo e buscando de Deus solução para resolver aquele problema. Elas não ficam desesperadas. Agora, as virgens nécias que não têm intimidade com o Espírito Santo, qualquer coisa para elas servem. Elas não têm uma vida organizada, uma semana organizada, elas não têm raízes profundas no Evangelho, elas não estão firmadas na rocha que é Cristo Jesus. Então, elas não priorizam nada. Elas vivem, como diz aquela música do mundo, Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Elas vivem assim. O que vier, que tiver que fazer, elas pegam e fazem. Mas o Senhor nos chama para uma vida intencional de oração e devocional e organização. O Senhor é organizado e deseja que o povo dele também seja organizado. Então, que nós possamos nos assemelhar com as virgens prudentes, que tem a lâmpada, que sabe que vive no meio das trevas, mas que é luz para o mundo, tem conhecimento dessa palavra de Deus, mas também tem azeite, que é a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Que nós possamos pegar a nossa lâmpada e a nossa vasilha com azeite para nos encontrarmos com o nosso noivo, com o nosso amado, com o desejado das nossas almas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? O curso AME é essa preparação para despertar o povo que está na igreja, que frequenta os cultos, que vive em congressos, mas não tiveram ainda uma experiência profunda de um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. Então o curso AME é essa mentoria, é o despertar desse povo que está ali dentro da igreja junto com a gente, para voltar ao lugar de intimidade com o Senhor Jesus. Deus abençoe.